mudar minha mãe, não posso mudar meu pai, não posso mudar a crise, muito pouco, então eu vou ficar na criação negativa, né? Então, os pensamentos e sentimentos verdadeiros, conscientes, inconscientes, semiconscientes, falsos, limitados, o amor, o ódio, a raiva, a bondade, etc., nos levam a criar atitudes que levam a comportamentos, que levam a emanações, que criam a circunstância da vida, que vão para os pensamentos e sentimentos e que continua essa roda ad infinito, né? Então, é esse círculo que a gente faz no trabalho, a gente fica atento para não perpetuar, ou para que a gente pare no momento onde tem uma negatividade e fala, eu não quero mais criar. Onde está? Onde está, numa situação de desarmonia, onde meu pensamento está na raiva, no negativo ou no positivo? Onde a minha atitude pode ter criado isso? E que comportamento eu emiti, eu fiz para que isso pudesse? Às vezes não são comportamentos, mas é a nossa emanação, a nossa energia que passa, né? Às vezes uma pessoa chega perto da gente e a gente sente uma energia negativa ou positiva. E a gente faz a mesma coisa com a pessoa. Então, essas emanações também podem criar a nossa vida de uma forma negativa. Se eu chegasse numa pessoa, possivelmente ela vai ter uma relação muito diferente, né? Então, a circunstância da vida também. Que circunstância e que área da minha vida eu estou fazendo. Que circunstância não está bem? É a minha área amorosa que está com problema? Eu estou sem um companheiro, sem uma companheira? É a minha área afetiva? É a minha área com meus filhos? É a minha área profissional? E se você tem uma área que flui bem, possivelmente essa relação de causa e efeito está indo super bem. Na área que você não está conseguindo realizar e tem uma desarmonia, possivelmente tem uma dessas, algum nesse lugar você está entravado. Precisa detectar onde, e por isso que o grupo e o trabalho faz com que a gente o eleve. Onde, em que lugar isso acontece? Se eu estou no comportamento, se eu estou na atitude, se eu estou... Aonde? Em que lugar? Né? No meu pensamento, como que eu estou com uma imagem ou qualquer coisa semelhante. Com que ferramentas o Pathwork trabalha? Né? Quais são as ferramentas? Um pedreiro tem lá pá, cimento, as coisas dele, né? Um pintor tem as tintas e as telas. Um escritor tem o computador hoje, né? Eu ia falar papel, mas hoje é computador. Tem o computador e as ideias, né? Claro. E cada profissão tem as suas ferramentas, né? No nosso trabalho, as ferramentas são meditação, né? A gente fazer a meditação, estar em processo meditativo. São muitos tipos de meditação. Muitos, porque a gente pensa que meditação é só ficar lá em lótus e parado 2 horas. Tem muitas meditações. Revisão diária, que eu já falei para vocês como é. Chegar no fim do dia e ver tudo que você fez de negativo ou de positivo e ver onde estavam os seus sentimentos, onde estavam os seus pensamentos, onde estavam as suas atitudes. E para você falar, tem aqui um denominador comum. Eu preciso ficar atenta a essa questão. Se eu fiquei lá no fim do dia, estava no trânsito, raiva. Minha mãe me ligou, raiva. Meu chefe me chamou, raiva. E assim por diante, eu tenho que trabalhar o denominador comum, que é óbvio, a raiva, né? Então, não é trabalhar com o meu chefe, nem trabalhar com a minha mãe. Que a gente pensa que é para trabalhar com a mãe, com o chefe. Não, trabalhar a sua raiva. Não tem a ver com o chefe, não tem a ver com a mãe, tem a ver com você, que é raivosa. Né? E assim por diante. A desenvolver o eu observador, objetivo e compassivo, né? E a prece. O eu observador, quanto mais a gente se trabalha, né? E quem já está há um bom tempo no trabalho sabe do que eu estou falando, qualquer situação, toda ela, cada segundo do seu dia, você tem um aprendizado. Quando a gente começa o trabalho, a gente não tem, a gente sabe mais ou menos algumas coisas da gente.
Quando você começa a fazer o trabalho, você fala, no café da manhã, você percebe que você estava de cara amarrada, ou você estava feliz. Depois, quando você saiu, você vê que o carro estava com problema, você se atrasou. Quando você está no trânsito, quando você está no trabalho, quando você está com seu companheiro, quando você está em qualquer situação que aconteça, você está no eu observador. O eu observador, objetivo e compassivo, é aquele que observa, como se fosse uma testemunha que consegue olhar você, fora de você, olhando o que você está fazendo. E fala, e entra na compaixão por você mesmo. Não é para. Tem gente que fala assim, estou me policiando. Deus me livre. Porque policiando é que tem um policial dentro de você, armado, né? Com cacetete e arma para bater em você cada vez que você faz uma coisa errada. Não. A gente espera que a gente tenha um ser compassivo dentro de nós que fala, mais uma vez eu fiz isso desta forma. E eu vou aprender da próxima, ficar mais aberto para não ser tão maldoso comigo mesmo e nem com os outros. Este é o eu observador, objetivo e compassivo. Aquele que vê, não fala assim, ah, coitadinha de mim, né? Tem um lado da gente que adora, que fala assim, ah, coitadinha de mim. Mas não, é aquele que olha objetivamente para a falha e tem compaixão. Só assim que a gente cresce. Não com autoflagelo, nem com arma em cima da gente. E a prece, né? Prece, aquela prece que cada um pode fazer, de qualquer religião ou de nenhuma religião, né? Que você se conecta com aquilo que você tem de mais sagrado dentro de você. E fora de você, se você acredita nisso, né? Que resultados esperamos encontrar, né? A gente espera encontrar o encontro com o nosso eu real, né? Poder amar, poder fluir, poder ser livre, né? Então, o que a gente espera é encontrar o nosso eu real. Não o nosso eu idealizado, aquele que a gente gostaria de ser, mas não é. Né? Nem só o nosso eu inferior, os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas negatividades, mas o nosso eu real. O momento que a gente tem compaixão com a gente, com os outros, o momento que a gente tem raiva da gente, o momento que a gente entra em contato com a inveja, o momento que a gente entra em contato com o amor, com a sabedoria, esse é o eu real. É assim, é uma onda. Se eu consigo entrar no meu eu real, nesse momento eu estou na alegria, daí um segundo eu posso estar na tristeza, outro momento eu estou na compaixão, outro momento eu estou na raiva, outro momento eu estou na inveja, outro momento, e assim a gente vai vivendo. Então, reconhecer que você está aí e transformar e ficar aí, né? Outro resultado, como que a gente avalia os avanços? É o desenvolvimento de uma autoridade interna. Você começa a se autovalorizar e não esperar que os outros valorizem você, né? Porque quando a gente espera a aprovação de outros, os outros têm autoridade sobre a gente, né? Quando a gente consegue se autovalorizar, você é sua autoridade interna, né? Eu já dei uma vez, acho que a palestra da autoridade eu não dei, acho que eu não dei. Mas é assim, a autoridade significa quando você tem a sua própria autoridade. Você gosta que as pessoas aprovem, mas você não depende. Percebe a diferença? Você gosta. É claro que ao sair dessa palestra, se alguém falar para mim, gostei da sua palestra, eu vou ficar feliz. É claro, não sou burra, né? Mas eu não dependo. Eu me autovalorizo o suficiente para saber que eu dei o meu melhor nessa palestra. Agora, se alguém gostar ou não gostar, não depende disso da minha autoavaliação, né? Eu vou gostar se alguém falar que gostou, mas eu não dependo disso. Fica clara a diferença, né? Então, a gente vai começando a trazer essa autoconfiança, essa autovalorização. Também, a gente avalia o avanço quando a gente encontra com a nossa capacidade criativa, né? Quando a gente percebe que a gente está mudando. Às vezes a mudança é externa, às vezes é externa.
E às vezes ela não é visível, porque ela leva um tempo dentro de nós para amadurecer, né? E de repente a gente muda, né? Mas ela existe uma capacidade criativa que vai sendo desenvolvida dentro de nós, né? Às vezes a pessoa casa, às vezes ela descasa, às vezes ela muda de cidade, às vezes ela muda de emprego. Então ela consegue pôr essa capacidade criativa e viver com mais autenticidade, com mais prazer, através do trabalho, né? Às vezes isso é visível assim, como eu estou falando. Às vezes não aparece, mas está lá dentro. Aquela mudança, a pessoa já lida com a situação de forma diferente. Às vezes os outros nem percebem, mas ela sabe que ela lidou diferente. Ela já não entra na provocação, ou ela não entra numa briga desnecessária, ou ela tem mais clareza numa situação. Não é verdade? Então, às vezes não aparece, isso não aparece muito, mas muda muito internamente. Também, os avanços são em conseguir que o espírito viva através de nós mesmos, né? Espírito que vive dentro de nós, né? Todos nós temos um espírito, uma alma, o que você acredita que quando você está nesta terra, você tem isso. Tanto é que quando você morre, você deixa de ter isso, né? Quando você vê uma pessoa num caixão, o espírito dela já se foi, né? Então, esse espírito vivo, essa essência divina, esse ser que vibra dentro de você, possa viver através da gente de uma forma melhor. Também o contato com o nosso eu superior, que, como eu falei, é o contato com as nossas qualidades, com os nossos talentos. Então, as pessoas têm muitos talentos que não entram em contato, não tem contato. Às vezes eu vejo muito isso nos meus clientes. Eu vejo tanto talento e a pessoa não vê, né? Então ela está ali para que a gente possa mostrar para ela, olha a sua coragem, olha a sua determinação, olha a sua persistência, olha a sua sabedoria, olha a sua beleza, olha o seu talento. E a pessoa não vê. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, a gente vai entrando em contato com esses talentos que estão escondidos. E também para que a gente possa solucionar os problemas cotidianos, né? A gente avalia os resultados quando a gente percebe que a gente lida de uma forma diferente com o cotidiano, né? Aquilo que incomodava não incomoda. Você lida de uma forma diferente, com as coisas pequeninas. A gente pensa que ser espiritual, ou ter espiritualidade, são coisas enormes, fantásticas, né? Não. Ser espiritual é você saber que você está na compaixão com o cara que está pondo a gasolina no seu carro, né? Ou é você saber que você está com uma pessoa num cotidiano daquele dia, né? Que você fala muito obrigado por uma pessoa que serviu o cafezinho para você. Isso é ser espiritual. Isso é estar solucionando problemas cotidianos. É você conseguir lidar com os problemas cotidianos, que algumas vezes são meio chatos, mas você consegue lidar de uma forma melhor. Ali. Também, no trabalho, você se capacita para uma vida mais satisfatória, né? Devagar a gente vai vendo que a sua vida vai ficando mais satisfatória. Tendo mais satisfação de estar vivo. Você não depende mais tanto de outras pessoas. Você até depende, porque todos nós dependemos de tudo. Mas a sua vida é satisfatória porque você está mais pleno e mais feliz, né? E você se conhece mais e pode trazer isso de uma forma muito melhor. E também porque você entra em contato com o conhecimento da realidade espiritual, né? Quanto mais se faz o trabalho, mais a gente vai entrando em contato que existe uma realidade espiritual. Existem coisas que a gente não compreende, existem energias que a gente ainda não tem contato, existem forças no universo que a gente vai conhecendo pouco a pouco, né? Os astrólogos e os estudiosos do planeta estão dizendo que este é o momento de despertar da humanidade. Todos eles estão dizendo a mesma coisa, né? Então, ou a gente desperta
para a vida ou a gente desperta para a morte. Mas tem que despertar, não tem mais saída. Eu não quero questionar isso porque eu não sou astróloga e nem pesquisadora do planeta. Mas é o que eu ouço, é o que eu tenho lido e o que eu tenho visto. Então é um despertar, uns se separam, outros casam, uns têm filhos, um aprende pela dor, um aprende pelo prazer, mas todos estão despertando. Então não temos muita saída. Ou vamos despertar para o bem ou vamos despertar para o mal, né? Outro avanço é a desculpabilização. Palavrão esse, né? A gente tem muita culpa, tudo tem culpa, né? Ai, se eu fiz melhor, tivesse feito isso com meu filho. Ai, se eu tivesse feito aquilo no casamento. Ai, se eu tivesse trabalhado em outra coisa. Ai, se eu tivesse juntado dinheiro. Ah, se eu não tivesse juntado dinheiro, né? E assim vai. Então a gente se culpabiliza o tempo todo. O nosso trabalho traz o eu real e a não culpabilização. Você fez o que você podia pelo nível de consciência que você teve na época. Por isso que o trabalho é trazer mais consciência. Porque se você tiver mais consciência, você vai acertar mais, você vai ser mais feliz agora. Não adianta ficar chorando lá 20 anos atrás. Você vai ser feliz agora, vai fazer as coisas agora. E sem culpa, ou com menos culpa. Né? Então, abrir mão desse policial que entra dentro de nós. E não ficar nessa também autoindulgência, porque tem algumas vezes que a gente fica coitadinho de mim. Né? Ah, fiz só isso que eu pude. Não, eu errei mesmo, é verdade. Fiz muita besteira, mas eu posso hoje, com a consciência que eu tenho, fazer um pouco menos de besteira. Né? Aceitação de todos os sentimentos, né? E dizer não ao medo. Pode passar os dois. Então, o trabalho faz com que você aceite todos os sentimentos. Porque a gente aceita a compaixão, tira o medo. Aceita a alegria, a tristeza não. Né? A gente faz essa seleção, como se isso fosse possível. Né? Não é possível. A vida é movimento. Ela traz todos os sentimentos. Então, o trabalho faz com que a gente entre em contato com todos os sentimentos e possa lidar com eles e possa transformá-los da melhor forma possível. E também entrar na confiança e não no medo. As pessoas pensam, engraçado, quando elas entram no trabalho, elas têm muito medo, porque elas falam, ih, agora eu vou mexer, faz terapia então, né? Deus me livre, agora estou perdida, né? Tem pessoas que falam, agora eu vou me separar. Como se a gente tivesse, o psicólogo tivesse o poder de separar ou de juntar alguém, né? Você não tem esse poder, né? Graças a Deus. Então, a vida, ela é o que é. A gente precisa aceitá-la do jeito que ela é, né? É essa a grande realidade. Mas não aceitar da boca para fora. É transformar as coisas que a gente não... Confiar que é possível. Olhar o mistério que nós somos e que ainda não sabemos. Esse mistério maravilhoso que nós somos. Lembrar que nós temos muitas qualidades que nós não sabemos ainda, ou não manifestamos, né? E aceitar a realidade, né? O trabalho traz como aceitar a realidade. Então, eu gosto muito dessa frase, então eu pus ela aí. Existe uma voz interior que lhe diz que há muito, muito mais na sua vida e em você do que você é capaz de vivenciar nesse momento. Essa frase está no meu site desde que eu fiz, né?